Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver aqui no título do vídeo, hoje eu vou falar como que ficou a minha vida pós a maternidade. O Jorge completou 7 meses no último dia 27, e aí eu queria falar sobre como que foi os primeiros meses de ser mãe, né? Porque a gente que é mãe de primeira viagem, a gente não sabe nada, né? Quando o bebê nasce, a gente descobre que a gente preparou e a gente não sabe nada. O que acontece? Quando eu engravidei, a gente já tava querendo engravidar, então eu e meu esposo já tava assim meio que esperando aquilo acontecer, né? E depois que aconteceu, quando eu descobri, no dia que eu descobri que estava grávida, foi muito assim estranho, sabe? Porque era um misto de felicidade e medo ao mesmo tempo. Então, esse sentimento, eu não sei se acontece com. E esse sentimento, eu não sei se acontece com todas as mães, mas comigo foi muito engraçado, porque eu fiquei assim, sem saber se eu. Não chorei nem nada, né? Mas assim, fiquei nervosa, fiquei, né, meio assim pensando, falei, gente, e agora? Agora é um sonho que tá se realizando. Como que eu faço? Como que eu vou agir daqui pra frente, né? Então, a partir daquele momento, eu fiquei com um sentimento assim, de ficar meio que excluída, sabe? Assim, de ficar me isolar, ficar isolada, sabe? Então, o meu. Eu acho isso muito engraçado, até nem. Acho que eu nunca comentei com ninguém. Mas eu tinha essa coisa de ficar isolada, sabe? De querer ficar no meu canto, sabe? Não ficar no meio de muita gente. Então, aquilo eu achava engraçado, porque eu lia muito em muitos grupos, em muitos blogs, que as meninas tinham umas que ficavam super animadas, que queriam sair e tal. E eu não, eu sempre gostei muito de sair, mas no comecinho da gravidez eu só queria ficar em casa. Assim foi por um bom tempo. Então, aí tinha dias que eu tava animada e a gente saía, mas tinha dias, a maioria dos dias eu queria ficar em casa e não queria ver gente diferente. Então, esse foi o primeiro sentimento que me cercou, né? Depois vieram sentimentos assim, de medo, sabe? Por exemplo, eu saía, eu ficava com medo de acontecer acidente, ou então, sei lá, eu cair na rua e não ter ninguém junto comigo, sabe? Então eu não queria sair sozinha, eu queria sempre que tivesse alguém junto comigo, porque eu tinha medo de cair, não ter ninguém junto comigo e acontecer alguma coisa com o bebê. Então era aquele sentimento assim, de medo mesmo, sabe? Sei lá, era uma paranoia talvez. Não sei se acontece isso, se isso é normal, mas acontecia comigo. E aí foram passando o tempo, né? E eu com aquele desânimo, com aquele medo, e foi só aumentando até o fim da gestação. Foi só aumentando, porque daí conforme a barriga vai crescendo, aí você fica mais assim, instável, sabe? Você perde, tipo assim, o centro do teu corpo, parece que muda de posição. Então, você fica com aquele medo de cair. Então, era muito sinistro. Depois vieram sentimentos assim, tipo assim, ai, será que o pessoal vai achar meu filho bonito? Porque mãe é mãe, mãe sempre acha o filho bonito, né? É engraçado falar isso. Mas quando eu tava grávida, eu ficava pensando nisso, eu ficava assim, gente, será que. Porque eu vou achar meu filho lindo, meu esposo vai achar ele lindo, porque é nosso filho. Mas e o pessoal de fora? E se realmente ele não for tão bonitinho, o pessoal falar que ele é bonitinho só pra agradar a gente, sabe? Era uma preocupação assim muito idiota, porque independente de beleza, a gente vai amar do mesmo jeito, né? E realmente, quando o Jorge nasceu, nossa, eu falava, na minha cabeça, eu pensava assim, nossa, como que meu filho é diferente. As crianças geralmente nascem com carinho de joelho, né? Que fica tudo muito inchado, tá meio roxinho ainda, né? Então, eu achava que o Jorge era super diferente. E hoje eu vejo que nas fotinhas que era um recém-nascido, né? Igual os outros, era inchadinho, tudo normal, né? Então, tipo assim, a mãe sempre vai achar o filho diferente. Hoje eu vejo nas fotos de hoje e de quando ele nasceu, a diferença é muito grande, né? Mas
independente disso, é muito gostoso. E a gente acha o filho da gente lindo, independente dos comentários de família, ou de amigos, ou de gente de fora, né? Depois, quando o Jorge nasceu, durante a gravidez foram esses sentimentos mais que predominaram, assim. Eu não fiquei assim. Às vezes eu ficava irritada, mas era sentimentos assim que é coisa normal, né? Tipo uma TPM, então que você fica às vezes nervosa, às vezes você fica agitada, às vezes você tá alegre, sabe? Era uma coisa meio bipolar. Quando o Jorge nasceu, aí foi um sentimento assim, eu tinha ciúmes. Nossa, eu não podia, só eu que queria ficar com ele, então nem meu esposo podia pegar ele direito porque eu já achava que ia acontecer alguma coisa. Então aquele sentimento de medo aumentou, sabe? Ficou pior. Não assim um medo que falava assim, nossa, eu não posso sair com ele na rua. Não, não era isso. Mas tipo assim, eu ficava com medo, vou sair de carro, ai nossa, será que não vai acontecer algum acidente, sabe? Pensava tudo, coisas assim, que pode acontecer em qualquer ocasião, não só quando a gente é mãe, né? Então, mas isso veio à tona comigo. Então eu fiquei muito triste nos 15 primeiros dias, não é triste, mas assim, eu fiquei com um sentimento muito, o coração ficava, parece que eu não ia dar conta de amamentar o Jorge, de fazer as coisas que eu queria fazer. Então era um sentimento ruim, eu chorava muito, mas isso foi durante os 15 primeiros dias só. Graças a Deus que durou só esse pouco de tempo, né? Mas que pareceram muito tempo. Então, meu esposo foi que ajudou bastante e, coitado, ele ficou, né, do meu lado o tempo inteiro. E eu acho que ele achava assim, nossa, minha esposa deve estar louca, porque era ao mesmo tempo que eu tava alegre, de repente tava chorando. Então, o Jorge, ele era muito bonzinho, ele quase não chorava. Então, ele chorava às vezes um pouquinho de cólica, mas era muito pouquinho, não era uma cólica muito forte. E eu já ficava desesperada, eu chorava junto, achava que eu não tava sendo mãe suficiente pra ele, sabe? Eu achava que não tava dando conta. Então era um sentimento muito ruim. Mas isso foi durante pouco tempo, que logo as cólicas dele passaram, eu comecei a aprender a lidar com isso. É muito importante também que a gente, quando torna mãe, a gente descansa o máximo possível, né? Então, quando o Jorge dormia, eu dormia também, porque era a hora que eu tinha pra descansar. Porque o Jorge dava um chorinho de noite, às vezes, tipo assim, nem acordava, só o resmungava. E eu já pulava da cama e levava aquele susto, porque era tudo novo, eu não sabia, né, como que ia ser estar com uma criança dentro de casa. E aí, depois disso, vieram esses sentimentos de ciúme, que foi... Nossa, eu ficava assim, enciumada. Não que hoje não tenha, mas eu tenho ciúme sim, claro. Acho que toda mãe tem. Mas era um ciúme sim exagerado, sabe? Que eu não queria que ninguém colocasse a mão no meu filho. Então isso foi passando. E aí depois passou um mês mais ou menos. Aí eu comecei a entender como que era, entender o choro dele, como que tava... quando era fome, quando era a fralda suja, quando ele queria tomar banho, sabe? Várias coisas foi encaixando e aí a gente foi chegando no lugar. E hoje nossa, é um sentimento muito diferente do que era no começo. Então eu queria só falar mesmo que às vezes quem estiver passando por isso, ou então que vai ter bebê, então é super normal acontecer isso, da gente ficar meio deprimida nos primeiros dias, de ficar com aquela sensação de que não vai dar conta, mas que é tudo passageiro, isso rapidinho passa e você tem que curtir muito, descansar o máximo possível e tentar curtir o máximo o seu bebê, porque vai passar muito rápido. O Jorge nasceu já fazem 7 meses e isso passou por cima da minha cabeça, eu não vi. O tempo inteiro eu fico junto com ele, nunca deixei ele com ninguém, assim, sair, deixei ele, porque eu não tenho coragem, mas eu sei que se ele ficar, vai ser muito bem cuidado também. Né, meu amor? Mas é uma sensação assim que é inexplicável. Então hoje eu vejo que aquilo tudo que eu tive era normal, é coisa de mãe, coisa que vai passar e a gente sempre dá conta. Mãe, eu acho que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né?
Acho não. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, e você vai aprender junto com seu filho. Não é? Não é verdade? Então, você vai descobrindo novas coisas. E aí você vai ver que tudo que você leu na teoria não é daquele jeito que se encaixa. Porque cada criança tem a sua... peculiaridade, então cada criança vai reagir de uma forma a um tipo de gesto que a gente fizer. O Jorge gosta muito de musiquinha, então foi que eu tinha lido quando eu tava grávida, eu tentei colocar em prática, sabe? Então, cantar muita musiquinha pra ele, tentar ler o máximo possível pra ele. Então eu gosto muito ele gosta muito disso até hoje. Então, é muito importante. Não é? O que foi? Hein? Ah, lindo. A gente vai ter que adaptar, então a casa vai ter que adaptar em torno daquele bebê, né? Então, a gente tem que levar em conta todas as particularidades, a particularidade de cada criança. Porque é eles que vai fazer a alegria do nosso lar depois, né? Então, gente, era isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E se vocês gostarem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem também com seus amigos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meu amor.